Olá, meu querido Atlas Intel de hoje, notícia urgente: Flávio e Lula aparecem tecnicamente empatados em São Paulo, com o senador à frente no segundo turno. O senador Flávio e o presidente Lula aparecem tecnicamente empatados em São Paulo, com vantagem numérica para o primeiro turno, segundo pesquisa Atlas Estadão divulgada nesta quarta, dia 1º. Em um eventual segundo turno entre os dois, o senador toma a frente do petista com vantagem de 5 pontos, acima da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o levantamento, no primeiro turno, considerando apenas os eleitores de São Paulo, Flávio teria 43,4%. Só São Paulo. No cenário testado, contra 42,5% de Lula. Em terceiro, empatado com o ex-governador, em terceiro numericamente aparece Renan Santos com 5%. Lembrando que, qual foi a última pesquisa que o Renan... Foi Atlas também, Atlas Intel, né? Ele apareceu com 4,4%, nessa do Estadão ele aparece com 5%. Segundo o site Estadão, ele está tecnicamente empatado com o ex-governador de Minas, de Romeu Zema, que tem 3,2%. Fala tecnicamente empatado por causa da margem de erro, né? Mas, mesmo assim, a comparação é gigantesca. Ronaldo Caiado aparece com 2,4%, Aldo Rebelo completa a lista com 0,8%. Os que dizem votar em branco ou nulo são 2,2% e os que não souberam são 0,4%. Apesar do cenário testado, Eduardo Leite anunciou que pretende permanecer no mandato de governador até o fim do ano, depois do PSD confirmar o nome de Caiado como pré-candidato. Assim, se de fato não deixar o cargo até o próximo sábado, dia 4, prazo de desincompatibilização, o gaúcho não poderá substituir Caiado mais adiante, mesmo que houvesse uma reviravolta no PSD. Tá aí, dado importantíssimo, Renan Santos com 5% nessa pesquisa. É um percentual, na minha opinião, fantástico, surpreendente para uma campanha que nem começou. Estamos em abril, estamos em pré-campanha, mas não é surpresa para mim. É um resultado importante, mas não é surpresa porque eu já tenho dito a respeito do Renan Santos. Quem sabe, quem acompanha a Brado desde o final do ano passado, de dezembro, outubro, eu já tenho dito que o Renan cresceria muito mais, porque é o único candidato que faz discursos que chamam a atenção da maioria dos brasileiros. É o único candidato com discurso de direita e, obviamente, ele crescerá. Eu não sei se ele chegará no segundo turno, acho muito difícil disso acontecer, praticamente um milagre também, haja vista a quantidade de retardados no nosso país. A grande parte dos eleitores são compostos de pessoas burras, completamente ignorantes. Mas acredito que esse número do Renan Santos ele vai crescer ainda mais. Ele vai passar, acho que uns 7%, pode chegar em 8% até a campanha começar. Então é resultado das mídias, da campanha na internet, campanha forte, pré-campanha de vídeos, de rios, aquele negócio todo, com discursos fortes contra o crime organizado, principalmente, falando a verdade. Enquanto o pré-candidato Flávio Bolsonaro, que cresce também, que passa até mesmo do Lula no primeiro turno em São Paulo, obviamente, por uma questão que é São Paulo, a gente já sabe, mas é porque o Lula também está muito fraco. O Lula está no pior momento de todos. Vanessa Moreira, está surpresa com o resultado do Renan Santos hoje? Timóteo, realmente o resultado do Renan ele vem me surpreendendo, né? Eu nunca duvidei que o Renan estaria figurando aí com 15%, 20% até o final das eleições, mas está antecipando esse período, né? Ele já está com 5%, né? Quase 5% aí de... 5, chega a 5 já, 5, né? 5%. Isso já é muito bom, né? Nesse momento, eu imaginei que ele fosse realmente ter uma subida alarmante quando começassem os debates, assim, na reta mesmo da própria eleição. Mas em pré-campanha, ele já está figurando 5%, isso diz muita coisa, né? Eu vim aqui falando sobre a estratégia do Centrão, que seria levantar um terceiro colocado para que o Flávio seja, de fato, humilhado nas urnas e fique até mesmo no segundo lugar. Mas, pelo que eu estou vendo, a gente não vai ter muito crescimento e eu acho que eles vão buscar uma estratégia
para usar aí o Romeu Zema, o Caiado, como a gente viu ontem, né? A pré-campanha do Caiado já foi uma campanha para o Flávio. Uma pré-campanha ridícula, um anúncio de candidatura patético, onde ele se mostra ali um lambe-bolas, né, digamos assim, do bolsonarismo. Ele sequer traz uma proposta no lançamento de sua campanha. A proposta dele é soltar o Bolsonaro. Então, a gente já vê aí que vai ter esse cenário meio patético. E eu acho que esse cenário patético em um debate, se o Renan for chamado, vai favorecer muito. E ele pode chegar, sim, até a 20 e poucos % até o final das eleições. Agora, só um detalhe, viu? Deixar claro, como eu já comecei aqui o programa falando, a pesquisa reflete o resultado de São Paulo, né? Inclusive, esse número do Flávio Bolsonaro, por ser São Paulo, acredito que é até pífio, esse empate técnico com o Lula aí no primeiro turno. Isso é São Paulo, não é um resultado nacional, mas o Renan já figura em terceiro lugar, com 5%, que é um resultado, para mim, claro, eu não sou do movimento, eu não sou filiado a partido, muito menos a omissão, eu não tenho... Mas eu procuro não fazer torcida, já disse que é o meu candidato, voto nele, mas eu fico animado pelo trabalho. Os caras não têm uma estrutura de um partido como o PSD, de um partido como União Brasil, não tem grana, eles não têm recurso. E estão fazendo um trabalho restrito à internet, praticamente. Não somente à internet. O Renan tem visitado, tem feito eventos, mas é um resultado que acredito que a gente vai se surpreender com o crescimento dele ainda nesse mês de abril. Vai aparecer pesquisa. Agora, não sei, dessa do Estadão só tem São Paulo. Carol Barbalho, bom dia, tudo certo contigo? O que você acha do resultado do Renan Santos aí nessa de São Paulo com 5%? Timothy, Nessa, Luiz, Bradistas, uma excelente quarta-feira a todos nós. Eu realmente já imaginava, até comentei aqui algumas vezes, porque eu vejo, inclusive, o Renan no cenário atual do Brasil, um cenário absolutamente descrente, onde a oposição ao Lula, está a cada dia mais esquerdista, tanto quanto Lula. Eu vejo o Renan como um fenômeno. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu reitero aqui minhas críticas ao MBL e tudo mais, mas o cenário é muito parecido com aquele onde o Bolsonaro se destacava, onde nós não sabíamos, né, quem era o Bolsonaro de fato. Acreditávamos, tínhamos ali uma esperança de um novo, né, de um novo surgindo, e hoje eu vejo essa mesma figura no Renan, né? E eu vejo muitos comentários nesse sentido, de pais de família, de até a galera boomer já comentando ali, assumindo o seu voto no Renan e tentando converter pessoas. O Renan está fazendo um trabalho assim diário, todos os dias que eu abro o YouTube, ele está dando entrevistas, ou fazendo lives, ou viajando pelo Brasil. Está trabalhando. Está trabalhando muito mesmo, e de carro, né, como ele fala, sem tanta verba assim, só contando com o financiamento dos próprios militantes e apoiadores do MBL e da missão. Então, outra coisa, né? Ele vem com propostas, é o único que de fato tem propostas. É o único, de fato, que responde às perguntas de forma objetiva, de forma clara, né, com propostas reais, independente de qualquer coisa. Até a questão do STF, ele fala de uma forma real, de uma forma lúcida. Então, é inegável que é o único que ainda realmente pode trazer algo novo, né? Porque o que a gente vê do Flávio é mais do mesmo, é filho do Jair, que teve um governo desastroso, né? Um governo que acenou mais para a esquerda do que a própria esquerda. Acenou, não acena, né? É isso, era isso que eu ia falar. E ele vem assinando cada dia mais. Há poucas semanas atrás, teve aquela questão do post onde ele usou a linguagem neutra, e a gente comentava aqui se foi ironia ou não, e eu, na época, já falava que não foi ironia. E ontem eu vi o Silvio, inclusive, lamentando, assim, como se, meu Deus do céu, como se fosse uma novidade, esse aceno do Flávio à esquerda, à extrema esquerda mesmo, porque
foi se você tirasse a foto e o nome ali, podia dar a Erika Hilton aquele discurso dele ontem no X. Então, ninguém tem mais coragem, e quem tem, com certeza, tem algum objetivo de chamar o Flávio de direita, não tem condição mais. Então, a gente vê o Lula, a oposição ao Lula, que não é ideológica, né, mas é uma questão de poder mesmo, e vemos o Renan, que é o único que vem, de fato, com propostas de direita, né, com menos Estado, enfim, a questão da violência, da segurança pública, que para ele é prioridade, e o discurso está muito limpo, está muito claro, né, e é um anseio da população. Então, eu realmente vejo como algo... eu não tenho outra palavra aqui para falar. Inevitável, realmente. São agora 8 horas e 16 minutos. Estou vendo aqui a Atlas Estadão, só São Paulo, viu? Eu não... Carol, se acessou aqui, viu se tem resultado nacional, pesquisa nacional, Brasil, não. Atlas Estadão, paulistas, só São Paulo. Mesmo assim, um resultado importante. Agora, para o Flávio Bolsonaro, eu acho um resultado ruim. Eu não acho um resultado positivo. São Paulo, o Estado, sempre deu vitória anti-PT, sempre. Tradicionalmente, não estou falando da capital, estou falando das grandes metrópoles que normalmente são contaminadas pelo marxismo cultural, por agendas identitárias, mas São Paulo sempre deu vitória para, não vou dizer para a direita, óbvio, para a direita, candidatos de oposição, e o Flávio aparecer com esse percentual mesmo contra o Lula, eu acho fraco, muito pouco, viu? Meu querido ouvinte. E o Renan Santos, eu não tenho... É inevitável, como você disse, como eles falam no slogan, ele vai crescer mais, e eu tenho certeza que o pessoal do movimento aí, do partido, da missão, do MBL, eles precisam se organizar para enfrentar os ataques, para contra-atacar, porque não deixarão barato. Vão começar, você vai ver, daqui a pouco vai ser Zema, o próprio Caiado. Renan Santos está deixando os dois políticos tradicionais cheios da grana, governadores dos maiores estados do Brasil, deixando todos isso aí comendo poeira, meu querido. Eu não estou falando de torcida aqui, falando de realidade. Quem é que está fazendo discurso incisivo no Brasil hoje, contra o crime? Tem mais algum candidato? Me diga. O Caiado a gente já falou ontem. Inclusive, a nossa fala do Caiado repercutiu na rede, viu, Vanessa? Fiquei sabendo. Depois eu te conto. No bastidor, o corte aí, da gente esculhambando. Inclusive, este apresentador que vos fala, chamando a campanha dele de bosta. Parece que eles concordam comigo, inclusive. Depois eu te explico. Gente de Salvador que me falou lá de Goiás. Mas quem está com um discurso assim parecido? Não chega nem perto do discurso do Renan Santos. Quem é hoje no Brasil? Não tem, cara. Quem que fala contra as facções? Quem que diz bandido tem que morrer, prendeu, matou? Quem que diz isso? Flávio, a gente vai comentar daqui a pouco, Flávio virou mesmo, tá fazendo um discurso de pessoalista, de PCdoB, de PT, pior, né? Desses partidos da esquerda que puxam ainda mais o PT para a esquerda, o debate para o movimento revolucionário. Flávio Bolsonaro se iguala, é o mesmo tipo de discurso. Então quem é que vai despontar? Isso é claro, não é torcida, meu querido. Eu estou deixando claro aqui que eu acho, em detrimento da incapacidade, da ignorância do povo brasileiro, que só por isso o Renan não vai para o segundo turno. Porque o povo brasileiro é burro e não tem capacidade de discernir que o Renan é o melhor candidato. E só por isso que ele não vai para o segundo turno, porque ele tem características fortes, é inteligente, tem o discurso mais preparado. E eu estou dizendo, ele não vai, por causa do brasileiro hoje, do eleitor. Mas, Vanessa, o que você acha? Renan vai crescer mais, na sua opinião? Eu acabei de falar, né? Eu acho que o Renan termina as eleições aí. Se ele participar dos debates, esse é um ponto importante, ele pode terminar até com 20% aí. Eu acho que ele vai jogar forte aí na disputa eleitoral. Você foi generosa também agora. Fui porque o debate vai ser decisivo. Muita gente vai sair do nulo, vai sair do branco e vai apostar no Renan. Concordo, viu? Inclusive, você acha que vai 20%? Eu Vocês acho. estão demais. Eu concordo com isso aí. E eu acredito que com o posicionamento eu acho que se ele dos chegar em outros, 12, já é uma grande vitória. Com o posicionamento dos outros candidatos, isso também melhora para o Renan, porque o Caiado, mesmo vindo com aquele discursinho de ontem, só favorece o Renan.
Não tem o que... Quem colar no discurso bolsonarista e no Flávio Bolsonaro agora, e o Zema vai fazer isso também, enfim, todos os outros que eu vejo, todos os outros governadores do Novo, do PL, todos eles virão com esse mesmo discurso. Então, quem colar com esse discursinho mequetrefe, na altura que a gente tá vivendo, com o país destruído, com o Lula, enfim, fazendo extremos desmandes e o Flávio fazendo dancinha, tudo isso vai favorecer o próprio Renan. Rapaz, eu espero que favoreça. Não tenho problema nenhum de dizer isso aqui no microfone. Agora, 20%, não sei não, Vanessa. Aí você está considerando que o povo tem uma metanoia, uma mudança de cabeça. Eu acho difícil. Essa possibilidade muito remota de acontecer, de Renan chegar aos 20%. Se ele passar de 12%, já é um grande vitorioso no Brasil de hoje. Timóteo, o que acontece é o seguinte, a gente tem, óbvio, né? Por óbvio que sim, a gente tem E eu estou falando isso se ele participar dos debates, certo? Eu acho que vai participar. A gente tem um povo muito carente, né? Carente de ideias, assim, carente de propostas. E eu acho que o Renan ele vai vir com um efeito, como o efeito que o Pablo Marçal trouxe nas eleições de São Paulo. O Pablo Marçal ele veio nas eleições de São Paulo trazendo isso. Por quê? Porque o oponente em São Paulo, ele era o oponente, assim, a pessoa da direita, entre aspas, que o bolsonarismo estava apoiando, era um cara completamente desproporcional. Era um cara que, em seus discursos, dizia que não ia ter acordo com o Bolsonaro. Era um cara que notoriamente favorece o aborto na cidade de São Paulo, a ideologia de gênero, o investimento, inclusive, para a transição de sexo com dinheiro público. Então, ele é um cara completamente discrepante no sentido de valores daquilo que o bolsonarismo trouxe lá atrás. E o Renan é a mesma coisa. O Renan, muito diferente, muito mais bem preparado do que o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal vem com todo aquele engodo do satanismo gospel, né? Ele vem com tudo aquilo que o satanismo gospel traz, de teologia da prosperidade e tudo mais. O Renan não vem com isso. O Renan vem com concretude, com proposta. Quando ele chegar nos debates para falar disso, muita gente, inclusive, que fica naquele discursinho, ai, meu Deus, a pandemia, o não sei mais o quê, que ele trouxer também para o debate a realidade sobre a postura do próprio Bolsonaro na pandemia, porque é uma coisa que ele pode fazer. Se a gente teve avanço dos governadores, dos prefeitos sobre a população, foi com a total conivência do presidente Bolsonaro. Então, quando ele trouxer a realidade dentro do debate do cenário, e o Flávio, um péssimo orador, com uma péssima retórica, ele vai crescer absurdamente. Ele vai crescer absurdamente. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.